Como fazer networking em Angola? Se entraste nesse vídeo, provavelmente já ouviste aquela frase: networking vale mais do que dinheiro, ou então é preciso ter links para vencer na vida. E essas duas frases não podiam estar mais certas. Não importa em qual contexto tu estiveres, não importa em qual país tu estiveres, se é Estados Unidos, Portugal ou Espanha, essas duas frases ainda vão continuar a fazer sentido. Antes de dar o primeiro conselho, é importante entendermos que a primeira coisa que tu tens que saber antes de começar a fazer networking é saber te relacionar com pessoas, porque não adianta tu estás no melhor evento de networking com as pessoas certas e tu não souberes falar com essas pessoas, não souberes te relacionar com essas pessoas. E isso me leva ao meu primeiro conselho, que é: tens que ter alguma coisa a oferecer. Nós vivemos com uma ideia errada daquilo que é networking. Nós queremos sempre criar networking com os outros sem ter nada a oferecer aos outros. Tá a ver? Nós queremos fazer networking com pessoas que têm muito a nos agregar, mas em nenhum momento nós conseguimos pensar: o que é que eu consigo agregar àquela pessoa? A primeira parte, ou o primeiro passo para tu fazer networking é começares a fazer esse trabalho e entenderes que, se queres fazer networking com alguém, o que é que tu tens a oferecer nessa pessoa? Porque ninguém faz networking com alguém que não tem nada a oferecer. Isso é muito sobre a lei da reciprocidade. Tá a ver? Não adianta nada tu queres fazer networking com alguém se tu não tens nada para entregar a essa pessoa. Quando eu digo algo a entregar a essa pessoa, não é algo material, são valores, competências, ideias. O que é que tu tens a transmitir na outra pessoa que vai lhe agregar algum tipo de valor? Então, o primeiro passo para tu criar networking com alguém é esqueceres o ponto de que o que é que o outro tem para me dar e começares a entender o que é que tu tens para dar a outra pessoa. Tá a ver? Isso funciona, isso é muito sobre a lei da reciprocidade. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu vou para a tua casa no Natal, nós nos conhecemos agora, vou para a tua casa no Natal e eu te ofereço uma prenda de Natal. E tu não estás à espera dessa prenda, não combinamos nada. Eu chego, te ofereço esse presente de Natal e digo Feliz Natal, e tu não tens nada para me dar. Eu vou para a minha casa. Tu automaticamente vais ficar meio com uma dívida moral de querer me dar alguma coisa em troca. Tá a ver? Tu vais receber o meu presente e no dia seguinte vais tentar procurar alguma coisa para comprar, para voltares e vires me oferecer. É assim que funciona a lei da reciprocidade. Tu dás primeiro e depois a outra pessoa é que sente a necessidade de te dar de volta, tá a ver? É meio que essa reciprocidade. Então, em networking tem exatamente a mesma coisa. Antes de tu ir falar com alguém, antes de tu ir tentar comunicar com alguém, entende primeiro o que é que tu tens a agregar no outro, o que é que tu tens de valores para dar ao outro, tá a ver? Não é só eu quero fazer networking com essa pessoa, estou a falar com essa pessoa, não, tá a ver? Se tu não tens nada para dar a essa pessoa, não vais fazer networking com essa pessoa, tá a ver? É assim que eu particularmente penso, porque imagina, pensa comigo, tu queres fazer networking comigo, mas tu não tens nada para me agregar. Por que eu vou fazer networking contigo? Por que eu tenho que depositar o meu tempo para conversar contigo? O que é que tu tens para me dar? O quê? Tá a ver? Se tu não tens nada para me dar, eu não tenho como fazer um networking contigo, não tem como. Tá a ver? Por que eu não faço networking com pessoas que estão acima de mim, vou fazer contigo, que tu não tens nada para me dar? Então, o primeiro passo para tu conseguires criar networking com pessoas boas é tu entenderes que tens que saber o que é que tu consegues dar e agregar a essa pessoa e não pensar em o que é que essa pessoa tem a me oferecer. Tá a ver? Muda isso e usa a lei da reciprocidade. Primeiro tu dás e depois tu recebes. Não é primeiro não tens nada para dar e esperas que a outra pessoa te dê alguma coisa porque essa pessoa é mais competente e etc, etc. E pegando nesse ponto de que primeiro tu tens que dar para receber, isso me leva ao segundo conselho que eu tenho para ti, que é: fala menos e ouve mais. É muito chato conversar com aquelas pessoas que falam muito. E esse tipo de pessoas não sabem conversar. Elas sabem falar muito, não sabem conversar. Conversar bem não é falar muito. E principalmente aquele tipo de pessoas que falam muito sobre si. Tá a ver? Ninguém gosta de estar com aquelas pessoas que são elas sempre que tiveram nos melhores eventos, que fizeram as melhores coisas, fazem isso, fazem aquilo, praticam essa atividade, praticam aquela atividade, elas fizeram isso, Olha, é muito chato, é muito irritante. Ninguém quer estar perto de pessoas que falam muito sobre si, ninguém quer estar perto de pessoas que falam muito. Entende?
Quando tu queres fazer networking com pessoas desconhecidas, ela não quer saber nem um bocado quem és tu, nem o que é que tu fizeste, nem o que é que tu foste fazer nas férias. Ela não quer saber nada disso porque ela não te conhece. Então, quando tu queres fazer networking, cala a boca e ouve mais. Tenta fazer perguntas que façam a outra pessoa falar. Tenta fazer aquela outra pessoa se sentir importante ao falar com essa pessoa. E atenção, fazer perguntas a essa pessoa, fazer com que a outra pessoa fale mais sobre si, sobre as suas experiências. Não é ficar fazendo um monte de perguntas como se fosse um monólogo. É sobre conversar. Conversar não é fazer perguntas e esperar respostas. Conversar é sobre fazer perguntas sobre a outra pessoa e engajar nessas mesmas perguntas. Tá a ver? Fazer networking com pessoas que tu não conheces, tu tens que ao máximo tentar fazer com que aquela pessoa conte mais sobre si, sobre as suas experiências, tentar fazer essa pessoa falar. E quanto mais tu fazes essa pessoa se sentir importante, mais ela quer falar contigo, mais ela quer estar ao teu lado. Eu sei, vamos passar aqui para exemplos bem claros. Eu sei que tu gostas muito de estar com aquelas pessoas que gostam de te ouvir. Eu sei que tu gostas muito de conversar com aquelas pessoas que quando tu tens um problema, consegues ir lá, desabafas tudo o que acontece na tua vida. Olha, tu estou a passar por isso, estou a passar por isso. E a outra pessoa está lá, está a te ouvir, está a entender aquilo que tu estás a falar e está a te incentivar a falar mais e tu continuas a falar. Tu gostas muito de falar com esse tipo de pessoas. Então, entende, quando tu vais fazer networking, tu tens que fazer o que essas pessoas fazem contigo para elas gostarem de falar contigo. Não é de tu começares a falar um monte de coisas, não. Quando tu entras numa sala e tem um monte de pessoas com quem tu queres te relacionar, mete na tua cabeça que não sabes nada e queres aprender muito com todo mundo que está lá, tá a ver? Chega, faz perguntas e engaja nas perguntas, tá a ver? Perguntas nas pessoas, ok, o que é que tu foste fazer ali? A outra pessoa vai te falar, ok, nessa atividade eu fiz isso. Não é depois dessa pessoa falar, tu fazes logo outra pergunta. Não, engaja na pergunta, tá a ver? Oh, foste fazer isso, eu por acaso vi isso, mas como é que achaste isso? E a outra pessoa vai te responder. E quanto mais tu fazeres essa pessoa falar, tu fizeres nesse caso, quanto mais tu conseguires que essa pessoa conte sobre as suas experiências e te ensine. É bem importante tu mostrares o quão tu estás interessado em saber o que a outra pessoa está a falar. Esse é o cheat code do networking. É tu estar genuinamente interessado no que a outra pessoa tem para falar. Mostra admiração pela outra pessoa. Isso às vezes pode parecer manipulação, mas eu faço muito isso com muita gente, que é, às vezes quando a outra pessoa está a falar, tá a ver? Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. A pessoa está a falar sobre si, tu ficas lá tipo a ouvir a pessoa e tu começas tipo aqueles detalhes tipo, sério, fizeste isso? Ok. Sério? Exatamente. Isso parece um pequeno detalhe que não faz nenhuma diferença, faz toda a diferença. Porque isso são incentivadores. Isso faz com que a outra pessoa continue a falar sobre si. Isso mostra o quanto tu estás interessado genuinamente em saber o que a outra pessoa tem para falar. Então, quando tu fores fazer networking com qualquer tipo de pessoa, para de falar, pergunta mais para aprender. Tá a ver? E mostra genuinamente que tu estás interessado em saber o que a outra pessoa tem para falar. Porque todo mundo gosta de ser ouvido. Se tu gostas de pessoas que te ouçam, se tu gostas de ser ouvido, se tu gostas de ensinar coisas aos outros, entende que os outros gostam exatamente das mesmas coisas. Os outros também gostam de se sentir importantes. Os outros também gostam de sentir que as suas palavras são valorizadas. Então, quando tu tentas fazer networking com alguém, tentas criar novas conexões, fala menos, para de falar. Ninguém gosta daquela pessoa que fala muito. E principalmente que fala sobre si. Essa é a segunda dica que eu tenho para ti. Ouve mais e fala menos. Basicamente já entendeste duas regras básicas da comunicação com as outras pessoas e duas regras básicas para tu conseguires te relacionar com as pessoas, que é a primeira, ter alguma coisa para oferecer a nível de valores, competências, habilidades, o que for. Tens que ter alguma coisa para oferecer a outra pessoa. E segundo, falar menos e ouvir mais. Essas duas habilidades basicamente já te preparam para o terreno, tá a ver? Essas duas habilidades por si só já consegues fazer com que as outras pessoas já gostem mais de ti. E se tu queres aprender um bocado mais sobre comunicação, sobre networking, sobre como te relacionar com os outros, eu te recomendo esse livro. Não sei se dá para ver aqui. Acho que vai estar ao contrário lá, ok? Mas é como fazer amigos e influenciar pessoas. A terceira dica que eu tenho para ti, partindo de um pressuposto que já tens essas duas regras básicas da comunicação com as outras pessoas, estares nos lugares
com as pessoas que tu queres te relacionar. Esse ponto é bastante importante. Não adianta nada tu queres fazer networking com um determinado grupo de pessoas se tu não consegues estar no mesmo lugar que esse tipo de pessoas. Eu vou te ser honesto. Eu particularmente raramente faço networking via redes sociais. Eu não gosto. A melhor forma de fazer networking comigo é estar nos mesmos lugares que eu e estarmos em ambientes em que tu podes conversar face to face comigo, tá a ver? É a melhor forma de tu fazer networking comigo. Então, acontece a mesma coisa com muita gente. Eu acredito que tu tens noção disso. Quando mandas mensagens a várias pessoas, talvez essas pessoas nem te respondem, mas se vocês estiverem no mesmo ambiente, com certeza essa pessoa vai comunicar contigo. Então, a terceira dica que eu tenho para ti é frequentar os mesmos lugares com as pessoas que tu queres fazer networking. Vai a eventos que essas pessoas estão, pratica as atividades esportivas que essas pessoas praticam, vai para os ginásios que essas pessoas estão, frequenta os mesmos lugares que essas pessoas e tenta aplicar as duas primeiras regras que eu coloquei, que eu te disse aqui. Tenta aplicar essas duas regras que eu te disse aqui. Vai para estes lugares e aplica isso e tenta te relacionar com pessoas, mas a maior parte das pessoas que vai a esses lugares está no terreno e já tem noção dessas duas dicas que eu apliquei aqui, sofre com mais um problema que vai me levar ao quarto conselho que eu tenho para ti, é deixa de ter vergonha de falar com estranhos. Deixa de ter vergonha de falar com estranhos. É um problema que eu sofri muito e muito provavelmente vocês não vão acreditar, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Eu falo muito pouco e sou muito introvertido, muito. Para vocês terem noção do quanto eu sou introvertido e não gosto de falar com estranhos. Eu já estive sentado com uma pessoa e simplesmente só estávamos os dois lá e eu estava com muita vergonha de falar com essa pessoa, era uma mulher. E nós estávamos os dois sentados e naquela altura eu estava com muita vergonha de falar com ela. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito tímida, mas uma coisa que tu tens de saber é que pessoas tímidas não têm espaço para esse mundo. Pessoas tímidas não têm nada a ganhar nesse mundo. Hoje já me vejo assim mais extrovertido porque eu estou sempre fora da minha zona de conforto. Eu consegui cultivar o hábito de falar com estranhos, estás a ver? É importante tu nunca teres vergonha de falar com estranhos. Hoje eu entro num sítio e tem um monte de gente. Eu simplesmente vou falar com qualquer pessoa que estiver lá e saber o que eu quero saber. E se não tiver nada para saber, simplesmente eu e a outra pessoa estivermos sentadas. Eu vou olhar para a pessoa e vou começar a meter conversa. Tá a ver? Vou aplicar as duas primeiras leis. Vou falar menos, vou ouvir mais. Tá a ver? E vou ter coisas a agregar àquela pessoa. Só isso. Tá a ver? Não tenhas vergonha de falar com estranhos. Porque é isso que acontece com muita gente. Vão para eventos, vão para lugares que se calhar tem boas pessoas para eles criarem um certo networking, tem boas pessoas para eles se relacionarem, mas têm problemas com a vergonha de falar com estranhos. Não conseguem simplesmente ir para lá e dar um bom dia, tentar perceber quem é a outra pessoa, o que é que a outra pessoa faz, o que é que a outra pessoa está lá a fazer e etc. E em qualquer ambiente da tua vida, tá a ver? E se tu não consegues fazer isso, a solução para isso é mesmo só sair da tua zona de conforto, tá a ver? Todos os dias tenta meter a meta de falar com 5 estranhos, com 6 estranhos, tá a ver? Com o tempo isso vai ficar natural falares com estranhos, porque é completamente normal, tá a ver? Se tu não consegues deixar de lado a vergonha de falar com estranhos, não tem como tu criar networking com boas pessoas. Então, se tu conseguires dominar a arte de falar com estranhos, em ambientes mais importantes, tu vais notar o quão natural tu vais ser a te relacionar com as outras pessoas, tá a ver? Então já foram aqui 4 conselhos. Primeiro, tens de ter alguma coisa para oferecer. Segundo, fala menos, ouve mais. Terceiro, frequenta os mesmos lugares que as pessoas que tu queres fazer esse networking. Quarto, perde a vergonha de falar com estranhos. O meu quinto e último conselho, para ser sincero, é a primeira impressão é que conta. Uma coisa que tu tens que entender é que as pessoas te julgam pela tua imagem. As pessoas determinam em simplesmente 5 a 8 segundos se elas vão querer conversar contigo ou não. E desses 5 a 8 segundos, por mais que tu sejas uma pessoa muito inteligente, por mais que tu tenhas as melhores intenções, nesses 5 a 8 segundos as pessoas só te julgam pela tua aparência. Então o quinto conselho que eu tenho para ti para fazer networking é estar sempre bem apresentado. E estar bem apresentado e estar bem vestido. Mas atenção, estar bem vestido não é só sobre
estar com uma boa roupa. Estar bem vestido é sobre estar com um dress code adequado aos lugares que tu vais. Por exemplo, normalmente quando eu frequento ambientes mais joviais, ambientes com pessoas da minha idade e pessoas mais novas, eu não coloco um terno, eu não vou de um terno, gravata, não faço uma coisa dessa. Mas quando vou para uma reunião, quando vou para lugares em que encontro pessoas mais formais, of course, eu coloco sempre uma camisa, ou às vezes vou de um terno, um sapato social. Então, estar sempre bem apresentado, e infelizmente em Angola principalmente te julgam muito pela tua aparência. Estares bem apresentado é muito importante. Estares bem apresentado é o que determina se uma pessoa vai ou não querer fazer amizade ou criar algum tipo de conexão contigo. E isso não é só na área de negócios, é na área de relacionamentos também. Uma mulher, quando vê um homem, ela demora mais ou menos 5 a 8 segundos para determinar se aquele homem é um bom partido para ela ou não, simplesmente pela forma como esse homem está apresentado. Amizades, para fazer amizade com alguém, eu também demoro 5 a 8 segundos para saber se quero realmente fazer amizade com aquela pessoa ou não. Simplesmente de modo superficial, pela forma como aquela pessoa está vestida. Então, o quinto conselho é estar sempre bem apresentado. Cabelo, barba, o que for. Se fores mulher, estás sempre com o cabelo pronto. Porque mulheres, principalmente mulheres também. Porque mulheres, quando tu vês uma mulher e já está com o cabelo desleixado e etc., isso diz muito sobre ela, tá a ver? Então não precisa de muito tempo para saber se aquela mulher realmente vale a pena ou não. Então, o quinto conselho que eu tenho para ti é cuidares muito bem da tua imagem, adaptares o teu dress code para cada lugar que tu vais. A forma como tu te vestes determina se as pessoas vão querer conversar contigo ou não. Por isso é que tu vês muitos ricos que às vezes usam uma roupa básica, mas o relógio é Patek Philippe ou Rolex ou lá o que for, simplesmente porque eles entendem que as pessoas, ao olharem para o relógio delas, vão lhe tratar de determinada forma. É assim que acontece. E não adianta estarmos aqui porque não devia ser assim. Realmente, eu também acredito que não devia ser assim, mas as coisas são o que são e nós só temos que nos adaptar. Então, as pessoas te julgam muito pela tua aparência. Investe na tua aparência, investe em boas roupas, Cada lugar que tu fores para fazer networking com alguém, vai sempre bem vestido. Por exemplo, se tu fores ao ginásio, em vez de tu utilizares aquelas roupas velhas que já não te servem ou lá o quê, compra roupas de treino mesmo, tá a ver? Vai bem apresentado. Em todos os lugares que tu fores, tenta sempre ir bem apresentado, porque isso é que determina se as pessoas vão querer falar ou não falar contigo. O último conselho que eu tenho para ti é cuidar muito bem da tua aparência. Se tu seguires esses 5 conselhos, ao conversares com alguém, ter algo a oferecer antes de pensar no que a outra pessoa pode te dar, ouvir mais e falar menos, estar nos mesmos lugares que as pessoas que tu queres fazer networking, parar de ter vergonha de falar com estranhos e estar bem apresentado. Se tu conseguires seguir esses cinco pequenos conselhos, isso vai fazer toda a diferença. Se quiseres te aprofundar ainda mais sobre a arte da comunicação, sobre a arte de fazer networking, sobre a arte de melhorares o teu círculo social, o teu ciclo de amigos nesse caso, porque isso é muito sobre melhorares o teu ciclo de amigos, eu recomendo esse livro. Acho que já recomendei dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, segue estes 5 conselhos e tenta melhorar o teu círculo social, o teu círculo de amigos, e faz a amizade com as pessoas certas. Espero que tenhas tirado alguma coisa positiva desse vídeo e até o próximo vídeo.